Esta série é composta de 30 programas. Hoje, você vai assistir ao programa número 18. Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos os vários tipos de coberturas. Cobertura horizontal, com impermeabilização da laje. Como cobrir a casa com canaletes. Como fazer uma cobertura inclinada com a utilização de telha de fibrocimento. O que fazer para evitar o acúmulo de calor na laje e no telhado. Mãos à Obra, programa número 18. Instalações hidráulicas, drenagem. Vai chover forte hoje, hein? Ainda bem que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na rua. Pedro. Socorro! Socorro! Pedro! Me ajuda aqui! Pedrão, mas você tá todo molhado, querido. Mas a chuva começou agora. Pois é, viu? Fui eu descer do ônibus aqui na esquina. Eu achei que dava tempo de chegar em casa, né? Mas fui pôr o pé no chão, a água desabou na minha cabeça. E daquela chuva que cai tudo de uma vez. Em 5 minutos caiu a chuva de um mês. Pedrão, vai lá tirar essa roupa molhada que eu vou fazer um cafezinho pra você, tá? Vai, Tá bom, Pedro, vou lá. Nossa, quanta chuva, hein? Tá certo que é bom chover, mas é muita água. Ai, Pedro, eu tava aqui passando a água do café e pensando, uma hora dessa, com tanta chuva, é que a gente vê como é importante pensar na drenagem antes de construir uma casa. Opa, nem me fale, hein, meu amor. Aliás, essa foi uma dica que o senhor Freitas deu pra gente logo depois que ele viu nosso terreno. O projeto de vocês tem de prever como vai ficar a drenagem com a casa pronta. Isso é fundamental para retirar a umidade do terreno. E a drenagem tem de fazer escoar rapidamente a água das chuvas que a casa vai receber na cobertura, nos pisos do quintal e no jardim. E o que o senhor achou do terreno, senhor Freitas? Eu gostei muito. Lá vocês não vão ter problemas com água minando do subsolo. Senão ia ser uma dor de cabeça, né? Ah, é, seu Freitas. Sabe que a gente tomou muito cuidado para não escolher um terreno num lugar baixo, né, Pedro? Que pudesse alagar. Mas não é só isso. Às vezes o terreno tem um lençol d'água muito alto ou uma camada de argila que não deixa a água penetrar no terreno. Bom, mas aí vai me encharcar o terreno. Principalmente na época das chuvas, que o sol não tem tempo de secar a terra. Pois é. Além de você dar um duro para fazer as fundações, depois da casa pronta, a umidade fica subindo pelo piso e pelas paredes, estragando a pintura, o revestimento, mofando tudo. Ai, Virgem Maria, que desgosto. É verdade. Quando a cabeça esquece, o corpo padece. Quem não pensa na drenagem antes de construir, está condenando a casa. Sabe as palavras, hein, Pedro? Já pensou numa hora dessa, com essa chuvarada toda? Se o terreno da casa não fica bem drenado, enche de poça d'água, alaga tudo. E depois que a chuva passa, não seca nunca. É por isso que a gente tem que se preocupar com isso já na preparação do terreno. Na hora que acabar a obra, os pisos externos e o jardim já tem que estar pelo menos com 1% de caimento em relação à calçada da rua. Para garantir o escoamento rápido da água, um terreno de 20 metros de comprimento, por exemplo, precisa ter, no fundo, pelo menos 20 centímetros a mais do que a altura da calçada. A gente pode até aterrar o terreno, né? Essa área externa da casa. Agora, tem que tomar cuidado, porque se a gente perceber que a casa vai ficar mais baixa do que o terreno, aí não dá certo. Na hora de concretar o contrapiso, é muito importante já deixar o desnível entre o piso da casa e o terreno. É para evitar problemas de umidade, alagamentos. O piso interno ele tem que ficar 20 centímetros acima do piso externo e do jardim. Durante a obra a gente já deixou tudo isso encaminhado, não foi? Aí na hora de fazer a drenagem da cobertura não deu outra. Fomos falar do seu Freitas.
Eu aqui tenho material para qualquer tipo de cobertura. Se vocês quisessem, poderiam ter feito uma cobertura plana, sem telha. Só com a laje de concreto? Com concreto bem feito, usando pouca água na mistura, colocando aditivos plastificantes, a cobertura plana fica bastante impermeável. Mas, apesar do nome, ela não pode ser completamente plana, porque... Porque senão a água vai ficar acumulada ali na laje e não tem por onde escoar. Perfeitamente. Por isso que logo que acaba a concretagem, tem que aplicar uma camada de argamassa de cimento e areia 1:4, que é para dar o caimento necessário. Pelo menos de 1 centímetro por metro na direção em que se quer fazer o escoamento da água. Seu Freitas, mas não tem problema ficar direto assim no sol, na chuva, dia e noite? Teria se a laje ficasse exposta às variações de calor e do tempo. Aí podem aparecer as trincas e aí dar infiltração de água. Por isso que não pode deixar de impermeabilizar e de proteger a própria impermeabilização com material isolante. A camada de argamassa regulariza o concreto e facilita a impermeabilização. Ela pode ser feita com mantas de borracha sintética ou com aplicação de líquidos que viram borracha depois que secam. E é bom também proteger essa última camada com um isolante de cor clara para que a laje não acumule muito calor. Certo. E para nossa casa lá, seu Freitas, que material que a gente tem que usar, hein? A gente fez a cobertura com telhas de fibrocimento. As coberturas inclinadas podem ser de vários tipos de acordo com o número de águas. Quer dizer, de planos inclinados que apresentam. Elas podem ter uma água, 2 águas como a de vocês ou 4 águas. Em cada uma dessas coberturas, a água da chuva é conduzida naturalmente para os beirais e exige um tipo de drenagem. Agora chegamos no ponto, seu Freitas. Como é que a gente vai drenar essa água da cobertura? Bom, vocês podem deixar a água da chuva cair livremente do beiral ou então montar um sistema de calhas e condutores para recolher essa água. Bom, então a gente pode não pôr as calhas. Isso aí vai ser mais barato, mais em conta. É vantagem. Mas você vai levar de troco um monte de desvantagens. A água da chuva vai respingar nas paredes e portas, sujar a pintura, molhar a alvenaria e a argamassa. Com o tempo já viu, né? Vai esburacando o chão e até a parede de tanto pingar. Aí o barato sai caro, hein, Pedro? Não tá mais aqui quem falou. Vai, vamos fazer tudo direitinho, comprar um material todo do bom e do melhor. É isso aí, Pedro. No fim você vai acabar ganhando porque vai gastar menos ao longo do tempo. A gente facilita o pagamento. Quanto mais você fizer o cimentado inclinado, mais rápido a água vai estar se escoando de dentro do quintal para fora. Se por acaso você não tiver a intenção de fazer o cimentado no quintal todo, faça pelo menos na volta da casa e deixando a caída para o lado da rua. Do telhado vai uma calha, ou você faz uma própria calha no próprio material, né? Faz uma canaleta, em vez de pôr calha. A calha serve para parar a água, né? Para parar a água, para você ter, para onde dirigi-la, para onde você quer, né? Para não ter problema de água ficar no quintal, por exemplo. Se você tem a sua calha, você direciona a água para onde você quer que ela vai. Se você tem uma cobertura já, para você evitar a água da chuva, você coloca a calha direcionando a água para onde você quer que ela vá, né? Chove, chuva, chove, 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 chove. Que isso, Pedro? Tá chamando mais chuva? Não, Desse jeito não vai estiar nunca. Eu já coloquei um ovo pra Santa Clara. Não, eu não tô chamando mais chuva não, meu amor. Mas você sabe que eu tô bem contente? Porque eu dei uma olhada agora aqui no quintal, ó, e o nosso escoamento tá beleza, viu? Também a gente caprichou, né, Pedrão? A começar pelas calhas e condutores. É isso aí.
A função da calha é receber a água da cobertura e levar até os condutores. É uma canaleta que pode ser de concreto, de plástico ou metal. Então a gente escolhe a calha de acordo com o tipo de cobertura. Claro, a calha de concreto só é usada, por exemplo, no caso da laje. Antigamente se usavam muito calhas de aço galvanizado, mas elas enferrujavam e acabavam furando. As de cobre eram melhores, mas eram muito mais caras. Ô, seu Freitas, mas a gente vê muita calha de metal por aí. Ah, mas são de alumínio, que resiste muito mais. Mas tem de usar braçadeiras e parafusos, tudo de alumínio, senão enferruja mesmo. E o alumínio é mais barato, né, seu Freitas, do que o cobre? Olha, é uma solução boa. É uma solução boa, muita gente usa, mas não é barata não, hein? Hoje a melhor solução para casa e para o bolso é o material de PVC. Tanto as calhas quanto os condutores, os tubos verticais que recebem a água da calha e levam até o chão, são feitos de PVC. Eles têm 3 metros de comprimento e são fáceis de trabalhar. O material de PVC tem uma grande variedade de peças para fazer cantos, descidas, emendas e para fechar extremidades, além das peças de suporte. É um sistema mais fácil e econômico, né, seu Freitas? Sem dúvida. Vai lá e faz o cálculo que eu te disse e não se preocupa, vai dar tudo certo. Olha, desde que a gente terminou a casa, não tinha dado uma chuva como essa, viu? Mas tô vendo que as calhas e os condutores são suficientes. Também a gente calculou quanto que a gente ia precisar de calhas e condutores usando aquela regra do seu Freitas. Pois é. Como é que é mesmo, Lilinha? Regra simples. Mas só vale se o telhado não for muito grande. A gente coloca um condutor para cada 94 metros quadrados de telhado atendido por uma calha. É isso mesmo. No nosso caso foi fácil calcular, né? O nosso telhado tem 4 metros por 11. A área é de 44 metros quadrados. Como são 2 águas, metade da água vai para frente da casa e metade para trás. Quer dizer, a área a considerar é a metade, 22 metros quadrados. Como esse valor é muito menor do que 94 metros quadrados por condutor, a gente só precisou colocar 2 condutores, um na frente da casa e o outro atrás. E pronto. Estava resolvido o problema de levar a água da chuva do telhado até o chão. Agora só faltava prever o escoamento da água pelo terreno. O ideal é planejar a drenagem da água pelo terreno de acordo com o sistema usado para trazê-la da cobertura. Veja, se a água vem do beiral ou de buzinotes diretamente para o chão, é preciso construir uma canaleta larga que leve a água até a rua. E é bom preencher a canaleta com pedra britada, para que as pessoas não caiam ou tropecem. Mas se for usar esse sistema de calha e condutor, não tem necessidade dessa canaleta. Não, aí você pode usar uma caixa de areia para receber a água do condutor. A caixa de areia é feita de alvenaria ou concreto. Ela recebe a água do condutor e, por meio de tubos, a água é enviada para fora do terreno. Bom, agora acho que a gente já pode fazer todo o sistema de drenagem do piso em volta da casa. Foi bom falar nisso. Não deixem de dar o caimento de 1 centímetro por metro na direção em que a água precisa correr. Então, além dos ralos, a gente vai colocar uma canaleta na lateral do terreno para recolher a água, com o caimento de 1% em direção a essa canaleta. E a gente acha também, seu Freitas, que a gente precisa colocar uma canaleta assim no estacionamento do carro para não deixar a água correr por ali. Boa ideia. Existem umas grelhas de concreto, de aço ou de plástico com várias larguras feitas para cobrir esse tipo de canaleta. O senhor acha que no lugar que vai ficar o jardim, a gente precisa colocar um dreno? O seguro morreu de velho. Vai que o terreno começa a ficar encharcado de chuva. É bom fazer um dreno embaixo do jardim. É simples. É só pegar um tubo de 100 milímetros perfurado e colocar a uns 30 ou 40 centímetros de profundidade. Para não deixar o tubo entupir com terra e areia, precisa colocar bastante pedra britada em volta e embrulhar tudo com um feltro sintético que não apodrece. Você vai ter um dreno excelente.
Eu acho bom mesmo, viu? É uma segurança a mais. Assim a gente evita que a umidade do terreno chegue até as fundações e o contrapiso, não é? Tem toda a razão. Bom, senhor Freitas, obrigado, viu? Valeu mais uma vez. De nada, gente. Até mais. Até mais. Ó, Pedrão, a chuva tá parando. Santa Clara me ouviu. E foi como você falou, hein? O quê? Sobre a drenagem da nossa casa. Não tem uma poça d'água. Ah, drenagem campeã, meu amor. Campeã. É que a gente fez de uma forma que toda a água da chuva escorre e vai pra rua. O caimento do piso é em direção às canaletas que estão em volta da casa e no estacionamento. As canaletas também recebem a água que vem do dreno do gramado e dos tubos que vêm das caixas de areia. E na calçada, 2 tubos de PVC conduzem toda a água para o meio-fio. Resultado, assim que sai o sol, a casa e o terreno ficam secos na hora, não é, Pedro? É. Ô, meu amor, você não vai molhar as plantas, não, é? Para de brincadeira, Pedro. Dá o seu recado aí, pessoal. No próximo programa a gente vai saber como é que se constroem escadas. Fique à vontade. A casa é sua. Ai, que bom que parou de chover. Maravilha. É melhor. Hoje em dia tem escada de cimento, tem a pré-moldada, né? E também tem a de ferro, de feito, serralheiro que faz. Eu prefiro de cimento, igual foi feito aqui. Porque eu acho que tem uma resistência. Entendeu? Uma resistência. Tá certo, demora mais de fabricar ela, né? Fazer ela. Entendeu? Mas tem mais resistência. Bom, tem escada de alvenaria, né, que é de cimento, que na minha casa é de cimento. Tem escada de madeira. Eu gosto muito de escada, sabe? Na minha casa, eu gostaria que ela fosse aquela caracol de alvenaria. Ela ocupa menos espaço e é muito bonita, né? Eu gostaria dessa daí. É como eu te falei, é como ter ganhado na loteria, entendeu? Eu sou pai de 2 filhos, eu tenho uma menina de 13 anos, tenho minha mulher que tem 9 anos, sou casado já há 15 anos, moro com a minha sogra. Hoje em dia já tenho minha casinha, já fiz um quarto de cozinha no fundo do quintal, tá? Que eu tenho uma área no fundo do quintal de 8 metros, tá? Tô sossegado, tô sossegado. Tenho meu carrinho, tá? Eu não tô bem sossegado porque infelizmente eu tô desempregado. Estou procurando emprego, mas infelizmente os empregos hoje em dia, as portas estão fechadas, tá? Você sabe muito bem como é que está a parte de emprego. Mas a não ser isso, eu estou com a vida que pedi a Deus. Aqui eu estou no mundo da lua, tá?